A ilusão da abundância. Você já parou para olhar ao seu redor? Não apenas olhar, mas enxergar de verdade. Olhe para os objetos que enchem seus espaços, as notificações que enchem sua tela, os compromissos que enchem sua agenda. Vivemos na era da abundância, a era do mais. Mais coisas, mais conexões, mais informações, mais produtividade. E, no entanto, por que tantos de nós se sentem menos? Menos presentes, menos felizes, menos livres. A sociedade nos vendeu uma promessa. Uma promessa de que a felicidade está na próxima compra, no próximo upgrade, no próximo objetivo alcançado. Construímos nossas vidas sobre uma base de acúmulo, acreditando que cada nova posse seria um tijolo a mais na construção da nossa satisfação. Mas e se essa fundação for de areia? E se, ao invés de construir um castelo, estivermos apenas nos soterrando? Essa busca incessante pelo mais criou um paradoxo silencioso. Temos casas maiores, mas famílias mais distantes. Temos mais meios de comunicação, mas nos sentimos mais solitários. Temos mais conhecimento ao nosso alcance do que qualquer geração anterior, mas vivemos confusos, ansiosos e sem direção. O que deu errado? A resposta, talvez, não esteja no que nos falta, mas no excesso que carregamos. Um excesso que pesa não apenas nos nossos armários, mas na nossa mente e na nossa alma. Este vídeo não é sobre se livrar de tudo. É sobre uma redescoberta. É sobre encontrar a liberdade no espaço vazio. Sobre entender que a verdadeira riqueza não se mede pelo que temos, mas pelo que não precisamos ter. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, este conteúdo foi feito para você. Então, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. 1. A prisão invisível do consumo. Eu me lembro de um tempo em que acreditava piamente na lógica do consumo. Cada objeto novo era uma pequena injeção de dopamina, uma validação de que eu estava progredindo. Um novo telefone, uma nova peça de roupa, um novo livro que eu talvez nunca lesse, cada um era um troféu. Mas a euforia era sempre fugaz. O brilho do novo rapidamente se desvanecia, e o objeto se tornava apenas mais uma coisa ocupando espaço, mais um item na longa lista de posses que exigiam minha energia, meu tempo e meu dinheiro para serem mantidas. O que eu não percebia era que estava construindo minha própria prisão. Uma prisão confortável, esteticamente agradável, mas ainda assim, uma prisão. Cada objeto era um pequeno barrote. Cada assinatura, uma corrente. Cada desejo por algo que eu não tinha era um lembrete da minha própria insatisfação. A cultura do consumo é uma esteira rolante. Ela nos faz correr incessantemente, prometendo um destino que nunca chega. Você compra, sente um alívio momentâneo, e então o ciclo recomeça com um novo desejo, uma nova necessidade criada pelo marketing genial que explora nossas inseguranças mais profundas. Essa prisão não é apenas física. O clutter, a bagunça, vai muito além das paredes da nossa casa. Ele se infiltra em nossa mente. Pense nisso, cada objeto que você possui ocupa um pequeno espaço no seu inventário mental. Você precisa limpá-lo, armazená-lo, consertá-lo, pensar sobre ele. Multiplique isso por centenas, talvez milhares de itens. O resultado é um ruído de fundo constante, uma sobrecarga cognitiva que drena nossa capacidade de focar no que realmente importa. Estamos tão ocupados gerenciando nosso estufe que não temos espaço mental para gerenciar nossas próprias vidas, nossos sonhos, nossas emoções. O mais traiçoeiro dessa prisão é que ela se disfarça de liberdade. A liberdade de escolha se torna a tirania da escolha. A liberdade de comprar o que quiser se torna a escravidão de ter que trabalhar em empregos que odiamos para pagar por coisas de que não precisamos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Foi quando comecei a questionar essa lógica que a primeira rachadura apareceu na parede da minha prisão. E se a verdadeira liberdade não fosse ter tudo, mas não precisar de nada? Essa pergunta foi o início de uma jornada para desmantelar, tijolo por tijolo, a estrutura que eu mesmo havia construído. 2. O despertar para o essencial, menos a intenção. Quando as pessoas ouvem a palavra minimalismo, muitas vezes imaginam um quarto branco e vazio, uma vida de privação e ascetismo. Mas isso é um equívoco fundamental. O minimalismo, ou essencialismo, não é sobre ter menos por ter menos. É sobre fazer espaço para mais. Mais tempo, mais paixão, mais criatividade, mais experiências, mais contribuição, mais contentamento. É um processo de remover intencionalmente tudo aquilo que não agrega valor à nossa vida para que possamos nos concentrar no que realmente agrega.
O despertar para o essencial começa com uma pergunta simples, mas profunda: isso agrega valor à minha vida? E essa pergunta deve ser feita não apenas aos nossos objetos, mas a tudo, aos nossos compromissos, aos nossos relacionamentos, aos nossos hábitos, aos nossos pensamentos. É um filtro. Um filtro que nos ajuda a separar o trivial do vital. Lembro-me do meu próprio processo. Comecei pelo guarda-roupa, um clichê, mas eficaz. Peguei cada peça de roupa e me fiz a pergunta. Muitas das respostas foram baseadas no medo: e se eu precisar disso um dia? Mas isso custou caro, fulano me deu de presente. Percebi que eu não estava apegado às roupas, mas às ideias por trás delas. A ideia de um eu futuro mais magro, a culpa pelo dinheiro gasto, o medo de ofender alguém. O ato de me livrar daquelas roupas foi, na verdade, um ato de me livrar desses medos e culpas. Foi libertador. Esse processo se expandiu para outras áreas. Olhei para minha estante cheia de livros que eu sentia a obrigação de ler, mas que não me interessavam de verdade. Eles não estavam ali para me trazer sabedoria, mas para projetar uma imagem de quem eu queria ser, não de quem eu era. Olhei para minha agenda, cheia de sims que eu havia dito por obrigação, não por desejo. Cada não que comecei a dizer a convites e tarefas que não se alinhavam com meus valores era um sim para mim mesmo. Viver com menos é um ato de curadoria. Você se torna o curador do seu próprio museu da vida. Você escolhe, com intenção e propósito, cada peça que merece estar em exibição. O resto, o que é apenas ruído, o que é mediano, o que está lá por inércia, é gentilmente removido. O resultado não é o vazio, mas a clareza. Um espaço onde as poucas coisas que restam podem brilhar. Onde sua energia, antes dissipada em 1000 direções, pode ser focada com a precisão de um laser naquilo que verdadeiramente acende sua alma. 3. Destralhando a mente e a alma. O processo de simplificação mais profundo e transformador não acontece nos nossos armários, mas dentro de nós. O mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. Uma casa bagunçada muitas vezes espelha uma mente bagunçada. Portanto, depois de limpar o espaço físico, o próximo passo é voltar o olhar para dentro e começar a destralhar a mente e a alma. O que é o clutter mental? São as preocupações ruminantes sobre o futuro, os arrependimentos paralisantes sobre o passado. É o diálogo interno negativo, aquela voz crítica que sussurra que não somos bons o suficiente. É a sobrecarga de informação, o consumo passivo de notícias, fofocas e feeds de mídia social que nos deixam ansiosos e esgotados, mas não mais sábios. É a bagunça de opiniões alheias que internalizamos até não sabermos mais qual é a nossa própria voz. Comecei a praticar o minimalismo mental de forma consciente. Primeiro, fiz uma desintoxicação de informação. Parei de seguir contas que me faziam sentir inadequado. Desliguei 90% das notificações do meu celular. Aquele silêncio inicial foi desconfortável. Foi como sair de uma festa barulhenta para uma sala silenciosa. De repente, você consegue ouvir seus próprios pensamentos. E muitos deles não eram agradáveis. Foi aí que o trabalho real começou. Aprendi a observar meus pensamentos sem me identificar com eles, uma prática central na meditação e no mindfulness. Eu via a preocupação surgir, a reconhecia, olá, preocupação com o dinheiro, e a deixava passar, como uma nuvem no céu. Eu não a alimentava, não discutia com ela. Apenas a observava. Com o tempo, o poder dela sobre mim diminuiu. O mesmo se aplicou ao destralhe emocional. Todos nós carregamos bagagens emocionais, rancores antigos, dores não processadas, mágoas que guardamos como se fossem tesouros. Perdoar, não pelo bem do outro, mas pelo nosso, é um ato supremo de minimalismo emocional. É soltar um peso que nem sabíamos que estávamos carregando. É liberar espaço no coração para emoções que nos servem melhor, como a compaixão e a gratidão. E, finalmente, o destralhe de relacionamentos. Isso não significa abandonar amigos em necessidade. Significa reconhecer e se afastar de relacionamentos tóxicos, unilaterais, que consistentemente drenam nossa energia e minam nossa autoestima. Significa preferir um pequeno círculo de conexões autênticas e profundas a uma vasta rede de conhecidos superficiais. Assim como com os objetos, a qualidade supera vastamente a quantidade. Limpar o clutter interno é o que permite que a paz e a clareza floresçam. É o que nos permite, finalmente, ouvir a sabedoria silenciosa que sempre esteve lá, sob todo o ruído. 4. A liberdade financeira como consequência. Uma das consequências mais práticas e poderosas de viver com menos é a liberdade financeira. Em nossa cultura,
finanças pessoais são frequentemente associadas a planilhas complexas, investimentos arriscados e a busca incessante por um salário maior. Mas o minimalismo oferece uma perspectiva diferente, mais simples, para muitos, mais eficaz. A maneira mais rápida de ter mais dinheiro não é ganhando mais, mas desejando menos. Pense na equação da riqueza. Ela tem duas variáveis, o que você ganha e o que você gasta. A maioria das pessoas foca obsessivamente na primeira, tentando escalar a escada corporativa, arranjar um segundo emprego, perseguir o próximo bônus. Isso é exaustivo, muitas vezes, nos aprisiona em carreiras que não amamos. O minimalismo foca na segunda variável, a que temos controle quase total, nossas despesas. Quando comecei a viver de forma mais intencional, minhas finanças se transformaram quase que por acidente. Eu não estava mais comprando por impulso. Eu questionava cada despesa: eu realmente preciso disso? Ou estou apenas tentando preencher um vazio, aliviar o tédio ou impressionar alguém? Na maioria das vezes, a resposta era não. O dinheiro que antes evaporava em cafés caros, roupas da moda, gadgets desnecessários e assinaturas esquecidas começou a se acumular na minha conta bancária. Essa sobra de dinheiro não é apenas um número na tela. É liberdade. É a liberdade de não entrar em pânico se você perder o emprego. É a liberdade de dizer não a um projeto que vai contra seus valores. É a liberdade de tirar um tempo para viajar, para aprender uma nova habilidade, para começar seu próprio negócio, ou simplesmente para trabalhar menos e viver mais. É a criação de uma pista de decolagem financeira que lhe dá opções. Viver com menos quebra o ciclo da inflação de estilo de vida, aquele fenômeno em que, quanto mais ganhamos, mais gastamos, mantendo-nos perpetuamente na mesma situação financeira, apenas com brinquedos mais caros. Ao definir o que é suficiente para você, você sai dessa esteira. Você para de mover os postes da baliza. Sua felicidade deixa de estar atrelada ao seu próximo aumento. Essa abordagem me deu uma sensação de controle e paz que nenhum salário de 6 dígitos jamais me deu. Descobri que a segurança financeira não vem de um poço de dinheiro sem fundo, mas de ter necessidades modestas. Quando você precisa de pouco para ser feliz, quase tudo que você ganha se torna um bônus. A verdadeira riqueza não é poder comprar tudo, é não precisar de quase nada. E essa é uma forma de liberdade que o dinheiro, por si só, não pode comprar. 5. Redescobrindo o tempo, nosso ativo mais precioso. Se o dinheiro é a moeda que recuperamos, o tempo é o tesouro que desenterramos. De todos os nossos recursos, o tempo é o único verdadeiramente finito e insubstituível. Podemos sempre ganhar mais dinheiro, mas nunca podemos recuperar um segundo perdido. E, no entanto, a maioria de nós trata nosso tempo como se fosse infinito, trocando por coisas triviais e permitindo que ele seja roubado por distrações sem valor. O minimalismo é, em sua essência, um sistema para otimizar o tempo. Pense em quanto tempo gastamos em atividades relacionadas ao consumo. O tempo gasto pesquisando produtos. O tempo gasto comprando-os, seja online ou em lojas. O tempo gasto trabalhando para pagar por eles. O tempo gasto limpando, organizando e mantendo-os. O tempo gasto se preocupando com eles. O tempo gasto se livrando deles quando se tornam obsoletos. É uma quantidade impressionante de horas de vida dedicadas a objetos inanimados. Quando você simplifica sua vida, você resgata esse tempo. De repente, os fins de semana não são mais dominados por idas ao shopping ou pela organização da garagem. As noites não são mais perdidas em rolagens infinitas de feeds de compras. Esse tempo recuperado é um cheque em branco. O que você fará com ele? Para mim, essa foi a revelação mais emocionante. Comecei a usar esse tempo para coisas que eu sempre dizia que não tinha tempo para fazer. Comecei a ler os livros que realmente me interessavam. Comecei a caminhar na natureza sem um destino específico, apenas pelo prazer de caminhar. Tive conversas mais longas e profundas com as pessoas que amo, sem olhar para o relógio. Aprendi a cozinhar pratos novos. Fiquei sentado em silêncio, sem fazer absolutamente nada, e descobri que isso não era tédio, mas uma forma de recarga profunda. Viver com menos nos ensina a valorizar experiências em vez de posses. As posses se depreciam. O prazer que elas nos dão diminui com o tempo. As experiências, por outro lado, se apreciam. A memória de uma viagem, de um jantar com amigos, de uma habilidade aprendida, se torna mais rica e mais valiosa com o passar dos anos. Elas se tornam parte de quem somos. Ninguém pode tirá-las de nós. O mundo moderno nos diz para sermos produtivos a cada segundo. O minimalismo nos dá permissão para sermos simplesmente presentes.
Ele nos liberta da tirania da ocupação constante e nos convida a saborear os momentos. A redescobrir o ritmo natural da vida, que não é um sprint frenético, mas uma longa e deliberada caminhada. Ao possuir menos, você não perde nada. Você ganha o bem mais valioso de todos, o tempo para realmente viver. 6. O impacto no autoconhecimento e na inteligência emocional. Talvez o benefício mais profundo de uma vida simplificada seja o que ela faz pela nossa relação conosco mesmos. Quando removemos as camadas de distrações externas, o ruído do consumo, a pressão social, a ocupação constante, somos deixados a sós com uma pessoa, nós mesmos. Para alguns, esse encontro pode ser assustador no início. Estamos tão acostumados a nos definir pelo que temos, pelo que fazemos, pelo que os outros pensam de nós, que não sabemos mais quem somos sem esses apoios externos. O minimalismo nos força a responder a essa pergunta: quem sou eu, despido de tudo isso? É um caminho acelerado para o autoconhecimento. Sem a identidade emprestada de marcas e posses, você precisa construir uma identidade a partir de seus valores, suas paixões, seu caráter. Você começa a entender o que genuinamente lhe traz alegria, não o que a publicidade diz que deveria lhe trazer alegria. Você descobre que talvez não precise de um carro de luxo para se sentir valioso, mas sim do respeito de seus amigos ou da satisfação de um trabalho bem feito. Essa jornada interior fortalece imensamente a inteligência emocional. Ao reduzir os estímulos externos, você se torna mais sintonizado com seus próprios estados emocionais. Você aprende a reconhecer a ansiedade quando ela surge, não como um sinal para comprar algo, mas como um convite para investigar o que está desequilibrado em sua vida. Você aprende a sentar-se com o desconforto em vez de fugir dele. Essa capacidade de autoobservação e autorregulação é a base da resiliência emocional. Além disso, a vida intencional cultiva a gratidão. Quando você para de focar no que não tem e começa a apreciar profundamente o que tem, sua perspectiva muda. Você sente gratidão não apenas pelas grandes coisas, mas pelas pequenas: o calor do sol na pele, o sabor do café da manhã, a saúde que lhe permite caminhar. A gratidão é o antídoto mais potente para o veneno da comparação e da inveja, que são os motores da cultura de consumo. Uma pessoa genuinamente grata não sente a necessidade compulsiva de mais. Eu descobri que, ao viver com menos, minha autoestima se tornou menos frágil. Ela não dependia mais da aprovação externa ou da posse de símbolos de status. Ela começou a se basear em uma confiança interna, na minha capacidade de viver de acordo com meus próprios valores, na minha resiliência para enfrentar desafios, na minha clareza de propósito. Você se torna o seu próprio ponto de referência. O minimalismo, portanto, não é apenas sobre arrumar a casa. É sobre arrumar a alma. É sobre construir uma fundação interna tão sólida que as tempestades do mundo exterior não consigam mais te abalar. 7. Sustentabilidade, vivendo em harmonia. Embora a jornada para uma vida com menos muitas vezes comece com motivações pessoais, como buscar paz mental ou liberdade financeira, ela inevitavelmente nos leva a uma consciência maior. Uma consciência do nosso impacto no mundo. O minimalismo e a sustentabilidade são dois lados da mesma moeda. Viver com menos é uma das coisas mais poderosas que um indivíduo pode fazer pelo planeta. A cultura do mais não é apenas psicologicamente insustentável, ela é ecologicamente insustentável. A produção em massa de bens de consumo, especialmente a fast fashion e os eletrônicos descartáveis, esgota os recursos naturais, polui nossos oceanos e nosso ar, e gera montanhas de lixo que levarão séculos para se decompor. Cada item que compramos tem um custo oculto, um custo ambiental que não está na etiqueta de preço. Ao adotar uma mentalidade minimalista, você naturalmente sai desse ciclo destrutivo. Você começa a pensar de forma diferente sobre suas compras. Em vez de comprar 10 camisetas baratas que se desfarão em um ano, você investe em uma ou duas de alta qualidade, feitas de forma ética, que durarão uma década. Você para de tratar os objetos como descartáveis e passa a vê-los como ferramentas a serem cuidadas, e se possível, reparadas. Você prefere a qualidade à quantidade. Essa mudança de mentalidade se estende a outras áreas. Você se torna mais consciente do desperdício de alimentos. Você busca alternativas para plásticos de uso único. Você questiona se realmente precisa dirigir para todos os lugares. Não se trata de buscar uma perfeição inatingível, mas de fazer escolhas mais conscientes, um passo de cada vez. É entender que nossas decisões de consumo diárias são, na verdade, votos. Votos para o tipo de mundo em que queremos viver. Eu percebi que essa conexão com a sustentabilidade deu um propósito ainda maior à minha jornada.
Não se tratava mais apenas do meu bem-estar, mas do bem-estar coletivo. Havia uma integridade nisso. Viver de forma simples não era apenas bom para mim, era a coisa certa a fazer. Era um ato de respeito pelo planeta que nos sustenta e pelas gerações futuras que o herdarão. Essa perspectiva nos tira do egocentrismo e nos conecta a algo maior que nós mesmos. Ela nos lembra que somos parte de um ecossistema interconectado. E que a verdadeira abundância não está no acúmulo infinito de bens materiais, mas em um planeta saudável, em comunidades fortes e em uma vida vivida em harmonia com a natureza e com nossos próprios valores mais profundos. Chegamos ao fim da nossa reflexão, mas para você, este pode ser apenas o começo. Viver com menos não é um destino, mas uma jornada contínua. Não é uma competição para ver quem tem menos coisas. É uma exploração pessoal e intransferível do que significa suficiente para você. A mensagem central não é de privação, mas de libertação. Libertação da ansiedade do acúmulo, da pressão para acompanhar os outros, da crença de que sua felicidade está à venda. É sobre trocar o excesso de coisas pela abundância de tempo. Trocar o ruído pela clareza. Trocar a complexidade pela paz. Então, eu o convido a fazer um pequeno experimento. Não amanhã, mas hoje. Olhe ao seu redor, para o seu espaço, sua agenda, sua vida digital. E se faça a pergunta: o que aqui está realmente servindo à minha vida? E o que está apenas ocupando espaço? Comece pequeno. Um objeto. Um compromisso. Uma notificação. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E cada item que você libera, cada não que você diz a uma distração, é um passo em direção a si mesmo. Em direção a uma vida mais leve, mais intencional, em última análise, mais rica em tudo o que realmente importa. Antes de ir, eu adoraria saber: qual é a primeira área da sua vida onde você sente que poderia aplicar o princípio do menos é melhor? Deixe seu pensamento nos comentários abaixo. Vamos continuar essa conversa. E, se esta mensagem ressoou com você, compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar a ideia de que a melhor vida não é a que tem mais, mas a que precisa de menos.